Pessoal, então presta atenção. Mas aí que tá, essa questão é tão interessante. Como eu disse, né? Hoje o judiciário autoriza, né, uma apreensão do seu computador lá para pegar o quê? Os dados. Ou seja, não é só através a extrajudicial, pela lei 9296, é para interceptação telefônicas e telemáticas, né? Mas hoje nós temos outros contextos. Mas é bom para vocês verem que tem hora que as questões também não são feitas de forma que, vamos dizer assim, elas não são feitas assim, que fica bem claro. Aí você vai fazendo aí conforme as outras alternativas. Olha para vocês verem aqui, essa questão você não erraria. Pega aqui. Você sabe que em flagrante delito não pode ter o quê? Tortura. Audiência de custódia não vai te perguntar isso. Aqui você sabe que em iminente perigo público, você pode utilizar da propriedade particular, garantindo indenização ulterior. Aí, voltando aqui, lembrando vocês, o exemplo eu gosto, aqui camarada, marcou de sair o cadáver, né? Levar ela no vendedor, foi lá, lavou o carro, deixou no trinco, passou aquele perfuminho lá, né? Jogou aquele perfume lá, falou assim, o carro tá, né, o dia inteiro lavando. Na hora que sai, aí, autoridade policial militar, opa, para, desce do carro, nós estamos aqui numa perseguição. Não conheceu na Polícia Militar, não? A Polícia Militar nunca pegou o carro de ninguém para fazer perseguição, não? Várias vezes já aí, ué. Né? É cinema mesmo, aquele negócio de cinema, mas está na lei. Entra no carro, faz a perseguição, aí, bate lá, bate aqui, bate lá, prende todo mundo e vai falar um cara assim, ó, vou fazer uma ocorrência aqui. Você entra com o Estado aí, para garantir indenização posterior. Mas aqui, eu estou rindo, mas pode acontecer isso? Pode. E se não der o carro, você prende ele ainda. E utiliza o quê? Constituição, artigo 5º, direito fundamental, eminente perigo público. Eu posso utilizar de propriedade o quê? Particular. Né? Não tem colher, tem que emprestar o carro. Fazer o quê, né? O carro dele não é. Aí no filme, meu carro sai batendo tudo com o carro. Depois você entrega ele a chave. É ulterior. Ele vai ter que entrar com quanto estava pagar. Ou você vai pagar o carro? Você vai responder uma sindicância, é lógico, né? Para justificar. Então aqui, ó. Gente, só de saber que essa aqui tá falso e essa aqui tá certo, a única que dá para marcar aqui é a letra A, independentemente das outras duas. Mas que está certo também. Né? É assegurado os termos dessa lei, a prestação de assistência religiosa. É assegurado. Agora, independentemente se ali teve um erro, e eu tenho quase certeza que o pessoal deve ter entrado com recurso, mas eles não anularam a questão. Eu também não anularia. Questão 15. Questão 15. Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição vigente, assinale a alternativa correta. A. São invioláveis a intimidade, a vida pública, a honra e a imagem, tá certo, das pessoas, assegurado apenas direito à indenização por dano material de sua violação? Está errado. A violação seja direitos morais, né, danos morais, né, danos materiais, direito de resposta proporcional ao abalo. Né? Quê? Na vida privada. São invioláveis a intimidade da vida pública, né? De tal forma também, né, a vida pública também hoje, você está trabalhando hoje aí, você está trabalhando, você pode ser filmado, meu amigo. Você pode ser o quê? Não adianta, você pode estar trabalhando, está tirando foto sua. Sua foto pode sair no jornal, desde que esteja em relação com a sua o quê? Profissão. Então tome cuidado, tá? Você vê o cara filmando lá, você quer tomar a câmera dele. Quebrar, chutar para lá, você vai responder. Você vai responder, porque quem está ali não é você. Quem está ali é o Estado. Por isso tem que dar bem arrumado, bem fardado. Né? Tem que dar aí, né? Para representar, que está representando é você não, meu amigo.
está representando o quê? É a gloriosa, é a instituição Polícia Militar. Então você tem que estar bem fardado, bem fisicamente, né? Tem que estar bem fisicamente, né? Para estar representando aí, ué. Ué. Então, A está errada. É livre, em qualquer época, a locomoção no território nacional? Está errado. Porque nós temos aí estado de sítio, né? Nós podemos ter uma intervenção federal, né? Então aí nós poderemos ter direitos restringidos aí em estados de calamidades. Então a B está errada. As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados, judicial e extrajudicial, beleza. As entidades associativas têm legitimidade, independentemente de autorização? Não. Ou seja, para alguém te representar, você tem que autorizar. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É o que está no quadro aqui. É o que está no quadro aqui. D. Encerrar uma questão dessa, né? Falar com você. Está no caderno. Tá, não, ó, se não está no caderno aí. Ó, se não está no caderno. Ó, se está no caderno. Ó, você não está no caderno aí, ué. Se você não anotou, aí que eu falo, cara, na nota, depois fala que não está no caderno. D. Todos podem reunir pacificamente, está certo? Sem armas, em locais abertos ao público, desde que devidamente autorizados? Está errado. Independentemente de autorização, mas tem que ter o prévio aviso. Né? O prévio aviso tem que ter. Não precisa de autorização. Resposta letra D, de dado. (16) Nos termos do artigo 5º da Constituição, é correto afirmar que é assegurado a todos o acesso à informação, não se resguardando o sigilo da fonte. A fonte, ela é o quê? Resguardada. B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Fizemos a questão agora que estava errado, que falava que era apenas dano moral. Aí eu falei, dano moral, material, né? Nós temos aí também danos à imagem. Hoje também tem a previsão até de danos estéticos, se o camarada for lesionado, né? Os danos estéticos. E também nós temos o direito de responder à altura. Então, se sua imagem foi violada no Jornal Nacional da Globo, Jornal Nacional da Globo, pleonasmo, né? né? Jornal Nacional lá, você tem o direito de resposta no mesmo horário, no mesmo tempo, agravo proporcional, beleza? Então aí, quê? Por quê? Foi na Malhação? Os policiais fizeram o quê? Ah, entendi. Ah, então, né? Então aí, pode, né? Entrar com a ação judicial, além do dano moral, financeiro, material, se for o caso, dano à imagem. Nós também temos o direito, tem o direito que é de resposta. O juiz determina, né? E tem que ser no mesmo horário, né? Você pode até no horário melhor, pior não. Porque Jornal da Globo é diferente de jornal, que é o Jornal da Manhã que passa lá, né? Que a maioria da pessoa está acordando para ir trabalhar, nem vê.
Não, é livre, não falo, né? É livre, né, a liberdade de pensamento, vedado o anonimato, mas desde que você não fira, não fere, não desrespeite, não viole o direito de outro. Né? Você pode falar o que você quiser, meu amigo. Você pode sair aqui e falar o que você quiser, desde que você não esteja ofendendo ninguém, desde que você não esteja cometendo dano a ninguém, porque se estiver cometendo dano, ou, dependendo, você pode estar cometendo crime. Ou seja, eu falo, ó, é livre a liberdade de pensamento, vedado o anonimato, beleza. Mas você vai se manifestar de acordo com as regras. Porque se você extrapolar a lei, você pode responder criminalmente, você pode responder administrativamente e você pode responder civilmente. E também o funcionário público pode responder por improbidade administrativa. Então, ou seja, não é tão livre assim. Livre dentro do quê? Dos contornos aí estipulados. Beleza? C. É plena liberdade de associação para quaisquer fins. Para fins lícitos. Vedada de caráter paramilitar. Correto. Então está errado aí que não é para quaisquer fins. É para fins lícitos. D. Ninguém será submetido à tortura. Beleza. Nem a tratamento desumano degradante. Beleza. Senão em virtude de lei. Está errado. Que lei que permite hoje a tortura? Que lei que permite hoje? Né? Então, aqui a resposta correta é a letra B de bola. Vamos lá. Questão 17. Viu, gente, que eu falo com vocês, né? Questão é bom para fazer, porque você faz uma questão ali. Aí você fica com dúvida. Aí você estuda a questão, porque fazer questão não é só fazer, você tem que estudar a questão. Aí você estuda a questão, depois vai fazer outra, você vai ver que repete a mesma coisa. Por isso que é importante fazer questões. Acabou de fazer uma questão aqui agora, que estava errado porque falava que precisava de autorização para poder fazer o quê? Para reunir-se. Eu falei, não precisa de autorização. Precisa de quê? Prévio aviso. Você estudou isso naquela questão. Agora vem outra questão cobrando o mesmo raciocínio. As questões se repetem, gente. Se repete. Lá. Todos podem reunir pacificamente? Sem armas? Em locais abertos ao público? Independentemente de autorização? Desde que a reunião não impeça outra que tenha sido convocada antes para o mesmo local, não ser necessário aviso prévio. Errado, porque é necessário o aviso prévio. Então aqui está o quê? Errada. Onde está errado aí? Não sendo. Ou seja, é necessário o aviso prévio. Será concedido o habeas data? Olha aí. Sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção? É habeas. Então, falso. Habeas corpus. O Estado indenizará o condenado por erro judicial, assim como o preso que ficar além do tempo fixado na sentença? Certo. Gente, a audiência de custódia também é exatamente para evitar isso aí, tá? Porque a Constituição fala, se o judiciário errou, vai ter que pagar o cara. Então, se o camarada foi preso erroneamente, o Estado errou, vai indenizar. Se ficou além, vai indenizar. Por isso, que um dos requisitos é a audiência para que o camarada preso em flagrante, a ser apresentado ao juiz, o juiz verifique a regularidade da prisão. E ele verificando que a prisão é ilegal, ele já relaxa a prisão. Ele não vai ficar preso, né, por muito tempo. Porque quanto mais tempo você fica preso erroneamente, maior será a indenização que o Estado irá o quê? Pagar. Eu não tenho um valor fixo, mas o juiz, de acordo com a gravidade, ele vai fixar o valor indenizatório. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, está certo?
por 2/5. Está errado. 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes à emenda constitucional. Então está errado. Né? É 2 turnos e 3/5 dos votos. Nós já temos tratados assim no Brasil aprovado. Então, se eu te perguntar hoje, quais são as normas constitucionais que nós temos? A Constituição e os tratados que foram aprovados nesse quórum. Ou seja, são equivalentes à Constituição. Beleza? São direitos do preso, dentre outros. Hoje, permanecer calado é direito dele? Assistência à família é direito? Identificação dos responsáveis por sua prisão? Ou por seu interrogatório policial? É direito. Naquela nota de culpa, vai estar escrito na nota de culpa, quando é feita a prisão dele, né, quem foi que o prendeu, quem foi o motivo que o prendeu, quem a autoridade que interrogou, a pessoa indicada para ele para ser comunicada à família, e ele vai assinar esse termo, demonstrando que todos os direitos foram garantidos. Então aqui a assertiva está correta. Qual que é isso? Qual que é a letra? B. B de bola? D. F, 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 V, F, V. Tranquilo? Dezoito. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo algumas hipóteses que está no seu caderno. Qual a situação abaixo não é contemplada nenhuma dessas exceções? Penetrar na casa durante a noite, socorro pode? Penetrar na casa durante o dia, em caso de desastre, pode? Penetrar na casa em qualquer hora, em caso de flagrante, pode? Penetrar na casa a qualquer hora, por determinação judicial? Está no caderno. Você não fala para mim se não está no caderno. Fala se não está no caderno. Está no quarto também. Vamos para a próxima. Fazer questão é bom demais, hein? Né? Quando o camarada tem um conhecimento, vai vendo aqui que você está vendo como você está, ué. Aí o cara fala, a questão está fácil demais. Está fácil para quem está estudando, hein? Para quem não está estudando, fica difícil. Principalmente aquelas 10 primeiras que nós fizemos, naquelas 12 primeiras lá, se o cara não sabe o que é princípio, o que é objetivo e princípio no âmbito internacional, é chutômetro. Questão 19. Artigo 5º da Constituição Federal. Estão previstos os direitos e deveres do indivíduo. Baseando-se no artigo constitucional em questão, marca a alternativa incorreta. Gente, antes de falar aqui, ó, anote seu caderno já aí. Crime de racismo e crime de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então anotem, o racismo e a ação de grupos armados são crimes imprescritíveis e inafiançáveis, são os únicos imprescritíveis. Não confundam com a outra classe de crimes, que é a tortura, que é o tráfico, o terrorismo, os 3T e os crimes hediondos, que são inafiançáveis como os outros dois, mas eles são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Ou seja, esses outros crimes eles podem prescrever. Do mesmo jeito que os outros podem ter anistia e graça. Beleza? Tranquilo? Vamos lá agora. A prática do racismo constitui crime inafiançável, tá certo? É imprescritível? Sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Beleza? B. Conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer violência. Essa aqui é a mesa do outro, né? Essa aqui está falando assim, ó, acerta, meu filho.
Porque ele pediu o quê? A incorreta. Então essa está o quê? Ó, pra você ver, isso aqui foi daqui, ué. Olha pra você ver. Olha aí. C. Não, para vocês verem, né? Falar assim, não, a questão que é isso mesmo. Hein? O cara desatento, ele erra. E aquele que vai passar não pode errar. C. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático? Certo? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial? Viu? A mesma redação da questão anterior que nós fizemos de outro concurso. Então aqui, a alternativa letra B de bola. Questão 20. Dos principais. Voltou de novo, olha lá. Ó, pra você ver lá? Aí, né? Ó, pra você ver. Mostrando para vocês que cai. Então o cara fala assim: nossa senhora, 10 questões de princípio e tal. Espero que você não erre essa agora, mas se for só a prova agora aí. Tá na prova, caiu na prova. Olha aí. CFS 2017. Dos princípios fundamentais, ele quer do artigo 1º. Com base, marque a opção correta. A erradicação da pobreza é princípio, gente? É objetivo. Beleza? B. Todo poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por meio de seus representantes. Está errado. Que exerce pelos seus representantes e diretamente nos termos da lei. O exclusivamente faz a questão B ficar errada. Pluralismo político é um fundamento da República? Está no seu caderno, porque o artigo 1º eu escrevi no quadro. Né? D. Legislativo, Executivo e o Ministério. Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público são poderes da União? Também está no seu caderno, meu amigo. Porque eu coloquei lá Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e ainda escrevi que o Ministério Público está fora. Estou mentindo? Vocês estão lembrando que está no caderno hoje, que eu escrevi hoje. Mas quando eu estava dando aula ontem, que eu falei que aqueles termos estavam no caderno, estava mesmo. Quem fez o curso estava lá. Do mesmo jeito, agora vocês vão deixar eu mentir. Né? Que agora eu vou registrar que está no caderno, é direito meu falar. Letra. Gente, questão fácil. Não. Questão não é fácil, não. Questão tá fácil para quem estudou aqui, tá aqui agora. Mas a questão aí é difícil. Ser lembrado que está no artigo 4º, 1º, 2º, né? E o professor fala, e vocês não acreditam, né? Então a criança está falando, aí o cara está achando que você está enrolando, e não está anotando, está pensando em outra coisa, e aquilo. Talvez aquilo que você está na sua cabeça, não é o que vai cair na prova. Porque você não está no dia a dia com aquilo. Então você tem que prestar atenção no professor, eu já falei, tem que confiar no professor. Né? Que você vai acertar mais que aquele que acha que sabe tudo e não está marcando o que o professor está falando assim, ó, frisando. Se eu tivesse ministrado outras matérias, estaria tudo no caderno. Eu sempre falei, montar um bom caderno é a melhor coisa que tem. Você monta um bom caderno, depois não precisa estudar mais aquilo, é só o quê? O caderno. Na próxima aula que eu tiver com vocês, eu vou trazer um caderno meu para vocês verem. Um caderno, sempre tópicos. Tópico 1, quero estudar um tema X, eu só vou no meu caderno, estudo aquele tópico. Mas, para mim montar o caderno, eu estudei 3 horas, 4 horas no tema. Que eu estudei 4 horas, eu estudo o quê? Em 20 minutos. Só pegar o tópico e ler. Só o camarada, ele não tem essa visão, né? A gente tenta passar a visão para o camarada, pega um caderno bonitinho, estuda, sabe por quê? Queremos que você passe hoje, mas suponha que você não passa. Você já tem um caderno montado para o próximo. Só ir acrescentando. Aí chega no próximo curso, você quer escrever tudo de novo. Né? Tudo de novo, em vez de você estar dando dinâmica ao seu tempo. Mas se o conselho fosse bom, vendia, né? Vamos lá para a questão
21. Questão 21. Marca a alternativa correta. Sobre o que está querendo? Fundamentos. Fundamentos. Artigo 1º, não é? Soberania, está certo? Legislativo é do artigo 2º. Separação dos poderes. B. Soberania, está certo? Cidadania. Dignidade. Valores sociais do trabalho, a livre iniciativa. Pluralismo político. Está certo? Aonde está? C. Soberania está certo. Cidadania está certo. A construção de uma sociedade livre, justa, solidária está errado, que é objetivo. D. Soberania está certo. Cidadania está certo. Dignidade também. Os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa também. Prevalência dos direitos humanos está errado, porque é princípio no âmbito internacional. Então aqui, já marquei, questão 22. Questão 22. CFSD Interior. A Constituição Federal do Brasil, em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, marca a alternativa incorreta. Eu quero a errada. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Qualquer, né? Não precisa nem de ler. Se for assim, ó, direitos fundamentais, qualquer ato contra ele, a lei vai punir, ué. B. Constitui crime inafiançável. Eles colocam, sempre quando coloca isso aí, ele coloca essa redação. A lei que constitui crime inafiançável e imprescritível ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A lei penal retroagirá para beneficiar ou aplicar penalidade mais gravosa ao réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, essa redação que está no artigo 5º da Constituição, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, é a lei material, não se aplica ao processo penal. Porque o artigo 3º fala que tem aplicação o quê? Então, lembrem que esse artigo 5º aqui é diferente do artigo 3º do Código de Processo Penal, que fizemos na aula passada. Não, eu não tenho dúvida no caderno. A aula foi anteontem. Nós falamos, fiquei aqui quase 20 minutos explicando de novo o que é interpretação extensiva, interpretação analógica, aplicação dos princípios gerais e explicando, como expliquei hoje também lá, a diferença da aplicação imediata, o que significa isso. Não preciso falar, se está no caderno. Agora, você tem que marcar a resposta correta e pensar em mim e levar um presente para mim depois que você passar. Né? Eu vou cobrar. Eu dou aula no CFS também. Né? E eu vou lá, olho lá quem está nas turmas lá e falo assim, eu quero ir para a turma X. Então, letra C está o quê? Errado. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Né? Hoje tem que ter o devido processo legal. Ampla defesa e contraditório. Está expresso na Constituição. Então, errado aqui, letra C. (23) Vou colocar aqui para vocês falarem que não está no caderno. Eu vou colocar. Né? Meus amigos, o artigo 37 da Constituição, cai na prova? 37 da Constituição, caput, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só para destacar aqui, tá? Já caiu na prova, perguntando assim, todos os princípios vieram com a Constituição Federal?
A questão da prova foi essa aqui, ó. Dos princípios abaixo, marque a alternativa que representa o princípio que não veio com a Constituição Federal. Aí o cara só sabia o limpe, né? Ele só sabia o limpe. Aí viu que silêncio? Ou seja, a eficiência não era prevista na Constituição Federal. A eficiência só veio posterior. Então a resposta que você tiver marcar na prova era eficiência. Porque a eficiência não veio, né, com a edição da Constituição de 1988. Ele veio posteriormente aí com a reforma. Beleza? A Constituição Federal de 88 estabelece princípios que deverão ser obedecidos pela administração pública, direta e indireta. Quem quer administração pública direta? União, Estado, município, Distrito Federal. Quem quer administração pública indireta? Autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Não é um desses princípios. Eficiência é? Publicidade é? Legalidade é? Pessoalidade. Então, você vai marcar qual aqui? Letra D. Beleza? Tá no caderno agora? Tá no caderno agora. Olha aí. São princípios de obediência obrigatória pela administração pública, previsto expressamente. Olha a pegadinha. Se eu te perguntar, o princípio da proporcionalidade aplica à administração pública? O princípio da razoabilidade aplica à administração pública? Sim, aplica. Mas ele é expresso. O expresso é limpe. Então está aqui. Moralidade é expresso? É expresso? É expresso? Então você não marca. Eficiência é expresso? Legalidade? Publicidade? Impessoalidade? Moralidade? Então você marca. Publicidade é? Legalidade? Motivação? Agora, se você pegar a lei que rege o processo administrativo, aí é expresso lá o princípio da motivação, é expresso lá o princípio da razoabilidade, mas é quem pediu conforme a Constituição, artigo 37. Legalidade é, eficiência é, razoabilidade não é, supremacia do interesse público não é, impessoalidade é, impessoalidade, publicidade, supremacia não é, eficiência é, motivação não é. Agora, olha o interessante, gente. Vocês falam a todo momento, por que você... Olha para você ver aqui. Isso chama-se pedra de toque. Qual que é a pedra de toque do direito administrativo? Pedra de toque do direito administrativo são os princípios da supremacia do interesse público e indisponibilidade dos bens públicos. De tal forma que você fala, por que você pode limitar o direito privado em prol da coletividade? Supremacia do interesse público. Mas isso não é princípio expresso. Mas ele é implícito e até, entre aspas, mais forte do que o expresso. Se eu pudesse falar assim, né? Mas, na verdade, a gente não fala que um princípio é maior do que o outro. A gente fala que os princípios têm os mesmos valores. Agora, dentre a ponderação, né? Nós vamos aí, em casos concretos, ver qual irá sobressair. Mas não quer dizer que um é melhor do que o outro. Nós temos aí uma ponderação. Questão 25. Questão 25. CFO. Nos termos da Constituição Federal de 1988, marque a alternativa em que o dispositivo legal é aplicado aos militares do Estado. É aplicado aos militares do Estado. O militar em atividade de qualquer categoria que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido necessariamente para a reserva nos termos da lei? Oi? Então, ele vai para a inatividade. Conforme a Constituição fala, ele vai para a inatividade. Né? E não necessariamente a reserva. Porque a reserva pode ser
remunerada ou não remunerada. De tal forma, hoje, o entendimento é que o militar da reserva não remunerada, ele não é militar. Ele não é militar. Ele simplesmente tem, né, esse nome aí, essa alcunha, vamos dizer assim, esse nome em decorrência aí da lei, né? Mas ele não tem nenhum direito e prerrogativas como o militar tem, né? Recentemente eu fiz até um parecer com relação a isso, né? O militar da reserva não remunerada, para vocês não confundirem, ele não é militar no estrito senso da palavra, beleza? B. Aos profissionais de saúde da Polícia Militar, havendo compatibilidade de horários, admite-se a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, é exatamente o que prevê o artigo 37 da Constituição. Fala-se que é vedado o acúmulo de cargos, salvo quando houver compatibilidade de horários nos casos previstos em lei. Quais são esses casos? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e 1 técnico, e 2 cargos da área da saúde, desde que seja regulamentada. De tal forma, né, só pegar aí, os nossos médicos, os nossos oficiais da saúde, a maioria deles tem cargo na polícia e cargo fora da polícia. Então, aqui a resposta é B, né? Mas vamos ver as outras. O militar em atividade de qualquer categoria, havendo compatibilidade de horários, poderá acumular 2 cargos? Não, né? Ou seja, é 2 professor, 1 professor e 1 técnico, e 2 da área de saúde. Não é qualquer militar. Nós não podemos acumular 2 cargos. Quem não for da saúde, né? D. Aos profissionais da saúde da Polícia Militar, admite-se a acumulação remunerada de 2 cargos, certo, ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, independentemente de compatibilidade. Não, lá fala, tem que ter o quê? Compatibilidade. Então está errado. Resposta, letra B. Gente, só mais um detalhe aqui que não está aqui, mas eu acho importante, né? Concluímos aí, conforme a aula de processo penal, todos os exercícios, cumpri a meta que foi me passada, registrando muitos atos aí no caderno de vocês, mas não esqueçam que o artigo 37, em seu parágrafo 6º, ele prevê a responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, eu não preciso demonstrar o dolo e a culpa do agente para que o Estado seja obrigado a indenizar o dano cometido. O que eu quero dizer, se você estiver dirigindo a viatura da Polícia Militar e atropelar alguém ocasionando dano, esse particular poderá entrar com ação contra o Estado e o Estado irá pagar, porque é responsabilidade objetiva do Estado. Agora, o que o Estado vai fazer? O Estado paga e vai entrar com ação contra você, regressiva, para ver se você teve dolo ou culpa. Se você teve dolo ou culpa, você vai ter que pagar o que o Estado gastou. Agora, se você não agiu com dolo nem culpa, o Estado pagou, a vítima foi acolhida e fica por isso mesmo. O Estado fica no prejuízo, entre aspas, porque o cidadão ele é vulnerável em comparação com o Estado. Então, guardem, o artigo 37, no seu parágrafo 6º, prevê uma responsabilidade o quê? Objetiva. Se cair responsabilidade, artigo 37, parágrafo 6º, vai perguntar na prova lá, para que o Estado seja obrigado a indenizar por atos seus agentes, deverá demonstrar a culpa do agente? Não, o Estado paga sem demonstrar o quê? A culpa do agente. Agora, para o Estado entrar em ação de regresso contra o agente, ele deverá comprovar o dolo e a culpa. Outro ponto para a gente poder encerrar a aula aqui. Se você for lá ao parágrafo 4º, vai falar lá das punições com relação aos atos de improbidade que está na moda aí. Vai falar que, em decorrente do ato de improbidade, o agente público poderá perder aí os direitos políticos, será suspenso, mas o que eu quero gravar aí é o parágrafo 5º do 37,
que fala que as ações de indenização ao erário em decorrência do ato de improbidade para cobrar do seu agente, ele é o quê? Imprescritível. Né? Então, se o ato de improbidade gerar dano a alguém, ele poderá entrar em qualquer momento, porque a ação ela é o quê? Imprescritível. Vou deixar esses relatos aí, apesar de não ser muito comum cair, né, na prova da polícia, mas nos outros concursos aí sempre cai o parágrafo 4º, parágrafo 5º e parágrafo 6º. Então dá uma lida lá, né, não custa nada, e se cair, você vai acertar, e aquele outro que não estudou irá errar. Beleza? Foi um prazer, até mais.